Pra fazer essa casinha, eu vou usar essa caixinha aqui, né? E esta outra caixinha aqui. Primeira coisa que eu faço, eu meço a altura que eu quero a minha casa. Ela vai ter 10 centímetros de frente aqui, né? Aqui assim. Essa será a frente da casa, a altura da frente da casa. E na lateral, a gente vai ter uma, mais ou menos aqui, 13 centímetros. Peguei outra caneta aqui que tá pegando, porque a outra não tava. Então, eu marquei aqui 13, né? E aqui eu marquei 10, né? A altura aqui. E aqui também. Aqui vai ser 13 e aqui 10. De certinho para não ficar torto. E agora a gente vai cortar essa parte aqui. Antes de cortar, gente, a gente tem que ligar esses pontos aqui, ó. Aqui essa ponta e liga aqui nas laterais aqui, ou na frente, a gente que vai decidir na hora que lado que vai querer que fique o caimento do telhado. Então, ligou essa mais alta com essa mais baixa aqui. E aqui a mesma coisa, ligar ponto com ponto aqui, ó. Sim, e aqui também. E aqui. Dá pra ver bem, né? Agora é só fazer o recorte aqui. Se você quiser a sua casa de frente aqui, você faz a frente aqui, com porta e janela. Se você quiser aqui a frente da casa, aí o caimento do telhado vai ficar de frente com a porta de entrada da casa. Então, vamos embora cortar isso aqui. Depois de cortado este, agora vamos medir esse daqui, que vai ser uma casinha com 2 cômodos, assim. Então, o cômodo do lado não pode ser tão alto assim, ele vai ter que ser menorzinho. Então, vamos tirar a medidinha aqui. Ele de frente, ele vai ter, até aqui mesmo onde tá essa marca aqui das informações aqui, né? A gente pode marcar aqui mesmo e depois já abaixar daqui, ó, o telhado. Né? Como tem esse arrebaixamento aqui, esse corte que tá irregular, então vamos ter que corrigir essa parte aqui para depois fazer o corte mesmo. Então vamos regular isso aqui. Pronto, tá aqui na mesma direção. Onze de largura. E a altura vai ser 2 alturas aqui, porque vai ter essa daqui, né? Aqui nós temos 13 e aqui nós temos 8,5. 8,5 e 13. Temos aqui a bandejinha de isopor de frios, né? Eu gosto dessa daqui porque ela não vem aquela borda e não vem aquela letra aqui no meio. Então, dá pra aproveitar ela 100%. Gente, agora que tá colado assim com a cola, a gente vai pegar agora a fita. Pode ser a fina e pode ser essa larga, né? Tanto faz. E vamos agora colocar aqui, ó,
para dar uma sustentabilidade maior, né? Assim. Pronto, ela tá bem mais firme. Agora vamos tirar a medida aqui do isopor. Saiu tortinho porque ela é desigual, mas a gente na hora de cortar, vamos cortar certinho, tá? Vamos cortar aqui. A gente vai precisar de uma inteira assim, que vai ser aqui os fundos. Agora, a gente vai precisar aqui da frente. A frente a gente vai cortar separado. Aqui, pessoal, eu somente fiz assim, ó. Coloquei a caixinha aqui em cima do isopor, peguei a caneta, passei aqui, passei nos fundos e passei aqui. Então, agora é só completar aqui com o corte, assim. É um jeito mais simples e vai ficar igual. Depois, se precisar, a gente acerta algumas rebarbas. E aqui a gente vai cortar mais um pedaço. Temos frente e costa. Agora, vamos cortar aqui esse pedaço aqui. Temos que cortar essa parte e aqui também. Ó, esse pedacinho já vai dar pra fazer aqui, ó, a lateral. Vamos reservar esse pedacinho aqui. E agora, vamos fazer vamos tirar a medida agora daqui. Olha, essa lateral, essa parte da bandeja que sobrou, vai dar pra fazer aqui. Vamos precisar apenas agora da lateral aqui, né? Quase que uma bandeja inteira vai dar pra cobrir tudo. Ó, marca aqui e passa aqui mais ou menos. E aqui, mais ou menos. Já vou tirar essa parte aqui. E essa aqui. Aqui vai ter outra parte aqui. Bem pouquinha cola instantânea, bem pouquinha, por causa que ela deforma mesmo o isopor.
Agora com a fita, vamos fazer as quinas. Tô deixando aqui, pessoal, 1 cm na lateral aqui. Vou deixar aqui também 1 cm. Bom, gente, para tirar as portinhas, como não tirou antes, né? Então, a gente vai tirar agora, depois da casa toda montada. A gente vai colocar aqui quem quiser colocar a régua, senão vai bem devagarinho aqui, ó. Agora, com a fita crepe, eu vou passar aqui, gente. Vou colocar em toda a lateral das minhas portinhas e janelas, tá? Bom, pessoal, agora que já tirei as janelas e coloquei a fita crepe ao redor aqui da janela, da porta, nas quinas, né? Bom, pessoal, agora eu tô passando uma demão de tinta branca em toda a casa. Eu vou passar com esse pincelzinho mesmo de pelo de cerdas mais duras. E vou alisar com o rolinho. Esse processo é uma base, porque eu vou passar massa aqui. Essa é uma casa que ela vai poder ficar no tempo. Se quiser colocar no jardim, né, no teu vaso, você vai poder colocar. Porque ela pode chover em cima, que ela não vai desmanchar. Que além dela ser de alumínio, por dentro, por fora ela é toda de isopor, né? Enquanto ela vai secando, eu vou mostrar pra vocês como vai ser o telhado dela. Tudo isso que eu fiz até agora é apenas
a base, o fundo, né? Não é o acabamento ainda. Bom, pessoal, enquanto a minha casinha ali vai secando a tinta, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho de óleo e vou passar aqui na minha forminha. Isso aqui é uma forma para telhado, viu, pessoal? Mas se você não tem a forma, não tem problema, pessoal. Pode fazer com outro material, com isopor, com papelão, né? Aquele papelão canelado, que aqui no canal tem bastante vídeo falando sobre o telhado feito com papelão. Como eu tenho essa forminha, eu vou fazer com essa forminha aqui. Isso ajuda muito. Eu vou passar esse óleo para facilitar na hora de desenformar, né? Vou tentar fazer a placa inteira, porque daí eu já guardo para outros trabalhos. Vou preparar a massinha aqui de gesso. Então, aqui tá o gesso comum, eu vou pôr um pouco de água e vou ir mexendo. Vou pôr mais um pouco de gesso. O gesso é bom porque ele seca muito rápido, né? Ele tem a secagem bem rápida, isso é muito legal no artesanato. Então, o que a gente quer é isso, rapidez. Espalhar bem com a espátula. Não deixar nem muito fina e nem muito grossa, viu, pessoal? Se muito fino, vai arrebentar na hora de tirar. E muito grossa vai ser difícil na hora de cortar, né? Porque a gente vai precisar destacar daqui o pedaço que a gente vai precisar do tamanho do nosso telhado. Eu acho que vou fazer mais um pouco. Agora, para nivelar, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar ela endurecer. E vou desenformar junto com vocês quando ela estiver bem firme, tá? A casa já secou a tinta, agora eu vou passar a massa em toda ela. Aqui no canto, pessoal, vou passar o dedo aqui para levar bem aqui no cantinho, ficar bem definido. Bom, pessoal, já dei uma boa adiantada aqui colocando os batentes, mas eu ainda não colei. Pode ser que na hora que eu for lixar, caia algum. Daqui a pouco eu já vou começar a fazer a colagem. Deixei a porta para colar por final, mas eu tenho aqui um pedacinho de lixa e eu vou dar uma lixadinha aqui na minha casinha.
Feito essa pequena lixada, a gente vai colar agora, vai fixar agora definitivamente os batentes e toda a estrutura de madeira aqui. Coca-Cola a gente vai colocar aqui nos cantinhos. Aqui. Eu vou esperar essa cola secar, gente. Enquanto ela seca, eu vou mostrar pra vocês o telhado, né, que eu tinha feito com o gesso na forma, né. Eu ainda não tirei ele aqui da minha forma. Eu vou tirar ele agora. Eu passei óleo, né, vocês lembram que eu passei óleo e tal. Então, tá saindo muito fácil, ó. Ficou até limpinho, pessoal. E agora tem a plaquinha aqui com o desenho dos meus, do telhadinho. Eu vou cortar a medida que eu vou precisar e vai sobrar outras, né? Como que eu vou cortar, pessoal? Eu vou cortar, gente, com a régua e com o estilete. Com bastante cuidado. Eu vou ver aqui a medida que eu vou precisar. Vamos lá. O telhado, ele é assim, né? Ele vai ficar nessa direção aqui. Uma telha sobre outra, né? Uma telha em cima da outra. É assim que é o desenho, veja. Então, eu vou pegar aqui a minha casa, vou colocar aqui com o fundo virado assim. E vou tirar um pedaço aqui que não esteja com tanto bolinhas assim, né? Vou fazer um desenho aqui com o lápis. Vou marcar aqui com o lápis, mais ou menos. Bom, eu marquei aqui aonde eu vou passar e aqui. E aqui. Esse é a medida do telhado da parte de cima. Porque eu não quero que sobre muito nas laterais. Talvez eu corte um pouquinho aqui mais pra frente, aqui, ó. Um pouquinho mais pra frente aqui, eu vou cortar mesmo pra fazer uma pequena área na frente da casa. E agora, gente, com bastante cuidado, a gente vai passar o estilete e cortar o tamanho que a gente deseja que seja aqui, né? Onde a gente marcou. Vamos fazer assim, ó, devagar, que corre o risco de rachar. Vou fazer uma. Bom, pessoal, aqui, separei a parte que eu quero e agora, com a lixinha, eu vou lixar e endireitar aqui algumas partes. Com bastante cuidado, pessoal, porque é uma plaquinha de gesso. Dando continuidade, pessoal, eu coloquei essas madeirinhas aqui para dar um pouco mais de firmeza pro meu telhado. E passei uma demão aqui de betume, tá? Aqua betume. Só para dar uma envelhecida na madeira aqui fora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui a frente da casa com a cor branca. E fazer umas manchinhas, como se ela tivesse envelhecida.
Então, eu vou passar aqui uma demãozinha aqui da cor branca nas paredes. Enquanto seca a tinta, vamos trabalhar com o telhado. Antes de colocar ele, vou fazer um fundo aqui nele, com betume. Para dar uma envelhecida nele, o fundo dele. E aqui também pode passar o betume se quiser. Aqui tá o betume, eu vou pegar um pouquinho dele aqui. Vou dar uma leve umedecida aqui no meu pincel aqui, ó. E vou passar aqui no fundo. Agora, eu tô passando o betume praticamente quase que puro em cima aqui do telhado, onde temos o desenho da telha. Pode ser a tinta preta também, não tem problema. Deixar secar e fazer nos outros também. Pessoal, eu peguei aqui um pouquinho de uma tinta que chama concreto. E aqui é onde tem essas falhinhas aqui assim, ó, no cantinho. Eu tô passando ela pra dizer que aqui a tinta já saiu, né? Não chegou no tijolo, mas caiu boa parte aqui da tinta. A tinta já saiu e ficou apenas o concreto. Não em toda a casa, algumas partes só. No rodapé assim, né? Que é onde sempre costuma acontecer isso. A gente aproveita esses buraquinhos da massa. São detalhes que fazem toda a diferença. Bom, pessoal, agora vamos colar o telhado no lugar dele. Colocar a cola aqui, ó, na madeira.
e vamos fixá-lo. Prestando bem atenção na direção do caimento do telhado. Assim, o caimento tá errado, então, ele é assim, ó. Ó, assim tá errado. O caimento é pra baixo, assim. Agora, o telhado na parte de baixo aqui. Espécie de uma área aqui, né? Bom, pessoal, já fiz aqui a colagem dos telhadinhos, né, na casinha. E dei o acabamento aqui no telhado, aqui, né? Agora, eu vou dar acabamento no telhado, terminar a pintura dele. Eu vou usar o vermelho Veneza e vou usar um pouquinho do siena natural. Bem pouquinho do siena. E o vermelho Veneza vai ser o que mais vai predominar. Se você não tem essas cores, não tem problema. Pode fazer o fundo escuro assim e usar o cerâmica mesmo. Eu uso bastante também o cerâmica. Então, vamos colocar aqui um pouquinho do siena. Um pouquinho do Veneza. Vou esperar secar e passar mais uma demão do vermelho Veneza. Olha como tá ficando o nosso telhado e a nossa casa. Bom, pessoal, agora eu peguei aqui um pouquinho do verde Vessi, ele é mais escuro, e vou passar nessas partes aqui, aonde a água cai aqui, ó. Nas pontinhas, assim, das telhas, e principalmente aqui, assim, ó. Porque sempre cresce aquele lodo, né? Aquele musgo no telhadinho, assim. Nas beiradas aqui, ó. E vamos dar uma esfumaçada, né? E no telhado grande também, assim, na ponta, onde a água mais acumula. E vamos dar uma esfumaçadinha nisso aqui, pra não ficar tão evidente. Aqui nas pontinhas. Pra dar um pouco de realismo, né? Aqui em cima. E algumas manchas aleatórias, assim.
Então, agora, pessoal, eu peguei aqui um pouquinho do marrom e diluí num pouquinho de água aqui, ó. E vou sujar aqui, assim, ó, bem pouquinho. Não vou subir muito com essa cor, porque é mais no rodapé aqui da casa. E vou pegar o paninho e dar uma secadinha assim, ó. Pra deixar bem sutil. E um pouquinho também, pessoal, do verde que eu usei no telhado. Assim. É uma casa bem velhinha. Coloquei aqui um pouquinho de cola instantânea. E aqui eu tenho uma pequena miçanguinha na cor preta. E eu vou mergulhar ela aqui e vou centralizar ela aqui, ó. Tão pequena que, pra dizer, gente, que é a maçaneta da porta. Quando é muito pequenininho assim, não dá pra fazer, dá. Se você tiver tempo pra fazer uma maçaneta, usa até o laminado aqui, corta pequenininho e coloca ali. Mas como ele é muito pequenininho, eu coloquei só esse botãozinho aqui. Bom, pessoal, finalizada a casinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pessoal, deixa o joinha pra mim aí debaixo do vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva no canal.
E quem já é inscrito, muito obrigada pelo seu apoio. E até o próximo vídeo. Tchau!